estamos seguindo? A resposta a esta pergunta é dada pela nossa vida. O nosso modo de pensar e viver indica em quem de fato acreditamos e a quem seguimos. Há ídolos que pretendem ocupar o lugar de Jesus na nossa vida, dirigindo os nossos passos. O Evangelho de hoje, deste terceiro domingo do tempo comum, nos convida a seguir a Cristo, imitando os seus primeiros discípulos. A palavra de Jesus, sigam-me, dirige-se também a nós. A narrativa de Mateus ressalta o plural, sigam-me, fazendo-nos pensar na importância de seguir a Jesus, aceitando fazer parte do grupo dos discípulos, da comunidade dos que vivem da fé em Cristo, a igreja. Embora a resposta ao chamado seja pessoal, nós seguimos a Jesus Cristo juntos, como discípulos em comunhão. Na segunda leitura, São Paulo destaca justamente a unidade que deve reinar na comunidade cristã, exortando os coríntios a não admitir divisões entre eles, mas a serem bem unidos e concordes no pensar e no falar. O testemunho de comunhão a ser dado sempre mais pela comunidade, pode ajudar muito a despertar e animar outras pessoas a seguirem Jesus. Na comunidade, alimentamos o nosso discipulado com a palavra e a Eucaristia e a vida fraterna. A primeira leitura da missa de hoje é em parte a mesma da noite do Natal. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença. Irmãos e irmãs, esta luz que ilumina as trevas, que dissipa as sombras da morte, que traz a felicidade, é Jesus. O texto do Evangelho que escutamos nos confirma. Jesus é a bendita luz de Deus que brilhou neste mundo. Ele mesmo afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Já escutamos tanto tais afirmações que corremos o risco de não perceber o quanto são revolucionárias, o quanto nos comprometem, o quanto são capazes de transformar a nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que o mundo é marcado pelas trevas, trevas na natureza, trevas na história, trevas no coração da humanidade e de cada um de nós. Olhemos em volta. O mundo não é bonzinho. Há forças destrutivas, caóticas, desorganizadoras, forças diabólicas que destroem a alegria de viver e ameaçam devorar o sentido da nossa existência. Hoje, tantos e tantos julgam que podem passar sem Deus, que a religião é uma bobagem, é uma humilhação para o homem.
há tantos que zombam de Deus, do Cristo Jesus, da igreja. O que vale no mundo atual? O que é importante hoje? O que conta realmente? O sucesso, os bens materiais, o prazer e a curtição da vida ao máximo, sem limites? Será que não nos damos conta ainda que vivemos num mundo novamente pagão, novamente bárbaro, novamente entregue ao seu próprio pensar tenebroso? Será que não percebemos que o que vemos e lemos e ouvimos é a defesa de uma humanidade sem Deus e sem fé? No mundo assim, Jesus nos diz: eu sou a luz, sigam-me. A luz não está nos famosos, nos poderes deste mundo. A luz é Cristo. Só Ele nos ilumina, só Ele nos revela o sentido da existência, só Ele nos mostra o caminho por onde caminhar. Ser cristão é crer nisso, é viver disso, pois esse Jesus, hoje no Evangelho, nos convida a convertermos-nos a Ele, a segui-lo de verdade, a colocar os passos de nossa vida no seu caminho. Convertei-vos, o reino dos céus está próximo. Eis o apelo que Jesus nos faz. Far-nos-á sempre. Converter-se significa mudar totalmente o rumo de nossa existência, alicerçando-a nele e não em nós, abraçando o seu modo de pensar e deixando o nosso, seguindo sua palavra e não nossa razão, nossas ideias, nossa cabeça dura, nosso entendimento curto. A conversão implica em mudança de mentalidade e de rota para retornar a Deus. Retornemos a Deus. Entretanto, o discípulo não se reduz, o discipulado todo não se reduz a deixar pecados, inclui também a renúncia de bens, conforme a atitude dos discípulos que deixaram redes, barca e família. Converter-se é pensar diferente de nós mesmos e do mundo, é andar na contramão para caminhar com Cristo. Converter-se é deixar-se, como Pedro e André, Tiago e João, que imediatamente deixaram as redes, deixaram a barca e o Pai e seguiram o Senhor. Irmãos e irmãs, deixar-se iluminar pelo Senhor, permitir que Ele dissipe nossas trevas, é um trabalho, um processo que dura todo o nosso caminho neste mundo. Jamais estaremos totalmente convertidos, totalmente iluminados. Sigamos Jesus. O verdadeiro discípulo torna-se também um missionário, partilhando com os outros o dom recebido. Os discípulos passaram a seguir Jesus, que andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho da alegria, indo ao encontro dos enfermos e sofredores. O discípulo não pode viver fechado sobre si. Os diversos grupos de pastorais, movimentos, serviços na igreja não podem viver para si, devem estar abertos aos irmãos e irmãs, especialmente aos mais sofredores e aqueles que ainda não seguem a Cristo.
uma comunidade discípula será sempre uma comunidade missionária, uma comunidade de saída, como nos diz o nosso querido Papa Francisco, e em saída para compartilhar com todos a alegria de seguir a Jesus. Amados irmãos e irmãs, andai, pois, como filhos e filhas da luz. Seja esse o nosso trabalho, seja essa a nossa identidade, seja essa a nossa herança, seja essa a nossa recompensa, e que o Senhor nos socorra com a força da sua graça, Ele que é fiel e bendito para sempre. O Senhor nos chama, sigamos Jesus como discípulos missionários no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.